A gente volta a falar sobre os ataques do ex-governador Ricardo Coutinho ao atual governador João Azevedo, o que fez com que o governador decidisse sair do PSB. Aqui no estúdio a gente recebe o deputado estadual Ricardo Barbosa, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, meu querido companheiro Hermes de Luna. É um prazer voltar ao seu prestigiado programa televisivo. Meus cumprimentos a toda a Paraíba que nos assiste nesse instante e ao seu inteiro dispor. Não havia outra alternativa para João Azevedo? Tinham esgotadas todas as possibilidades de entendimento com o ex-governador? Com certeza. O governador João, quem o conhece, sabe da sua lhaneza, da sua serenidade. João, vocês viram, não deu nunca uma declaração pública mais cáustica, sempre evitou os conflitos, sempre evitou as provocações do ex-governador Ricardo Coutinho, aceitou, né, constrangido, contrafeito, aquela intervenção, aquele golpe que foi dado no PSB, que a gente falou sobre isso aqui, sem nenhuma razão. Como era que o PSB tinha saído de uma eleição com um governador eleito no primeiro turno, um senador, um deputado federal, 8 deputados estaduais, e de repente esse partido, ou o seu comando partidário, vira inoperante, não é, com necessidade premente de mudanças, como justificou o ex-governador Ricardo Coutinho. João aceitou, contrafeito, mas a partir daí as coisas começaram a recrudescer. E ele foi tolerando silentemente, até que ontem vieram os ataques cáusticos, né, inaceitáveis, provocativos do ex-governador Ricardo, bem ao estilo Ricardo Coutinho. Ele disse que o bombástico sou eu, não há ninguém mais belicoso do que Ricardo Coutinho na vida pública da Paraíba dos últimos 40 anos. Então, o governador João, em oportuno tempo, da forma também serena como tem sido suas tratativas no comando do governo do estado e notadamente nas questões políticas, emitiu uma carta aos paraibanos dizendo que estava inconvivível a relação partidária e ele deixava o partido buscando agora novas interlocuções que permitam a democracia plena, que o partido deixe de ser uma estrutura impositiva de conceitos e de determinações absolutamente personais. E não tenho dúvida que a Paraíba continua em boas mãos com o governador João Azevedo, num ritmo muito acelerado de desenvolvimento, protagonizando debates mundiais. Eu acompanhei o governador João Azevedo e os 8 outros governadores na missão Nordeste e Europa, encantado, às vezes até emocionado com depoimentos de autoridades internacionais, de empresários internacionais sobre o desempenho da Paraíba à luz do que era demonstrado lá pelo governador João Azevedo. Paraíba está no caminho certo, né? A gente rompe com essas amarras que pressionavam demais, tinha que ter a serenidade, a lhaneza de um homem da estirpe do valor moral e da formação de João Azevedo para suportar, né? Porque o que se tinha, na verdade, era a tentativa diuturna, recorrente, 24 horas, de continuar governando o Estado. Que tipo de pressão era essa? A pressão ditadura, que tipo de ditadura era essa? Pressão sobre todos os aspectos. Já não era pouco para o governador Ricardo Coutinho, né, ter escolhido praticamente toda a equipe de governo, não só os secretários, mas os dirigentes de primeiro, segundo, terceiro escalões. E se não bastasse isso, ainda aquela coisa que João nunca disse e provavelmente nunca vai dizer pelo seu estilo, mas aquela pressão tácita, aquela coisa coercitiva de fazer assim, de tome a benção a mim todo dia, amigo, o que é que você vai fazer, qual é a sua agenda, e aí... Ou seja, ele queria ser o governador na prática, João Azevedo, apenas uma figurativa. Um fantoche, uma coisa figurativa, e aí escolheu a pessoa errada. A Paraíba acertou ao votar em João e dar-lhe o mandato no primeiro turno, mas o ex-governador Ricardo errou ao imaginar que João poderia ser um boneco, um boneco de ventríloco, como disse no adágio popular. Paraíba vai bem, as estatísticas são todas muito favoráveis, a despeito da crise nacional, da crise econômica, das retaliações que aconteceram do governo federal ao nosso estado num passado recente, já na gestão de João, de todas as dificuldades, de Operação Calvário, disso, daquilo, todas as pressões. Você imagine o que é para um governador que nunca houvera sido político, que nunca nem disputado um mandato de vereador tinha como João Azevedo, assumir um governo com tantos problemas, né?
e que eram todos surpreendentes, porque a gente saiu da eleição naquele céu de brigadeiro, eleição em primeiro turno, tudo em ordem, 8 deputados estaduais, um federal, um senador. De repente, você, nas primeiras semanas de governo, vem uma Operação Calvário, na sequência disso, pressão, retaliações de presidente da República, ações e ainda o ex-governador Ricardo provocando-nos todos os dias, tanto a João quanto a classe política, para que fizesse esse enfrentamento com o governo Bolsonaro. Que vantagem tem a gente, um estado pobre como a Paraíba, sair numa briga aberta, frontal, não é? Em terreno aberto logo no segundo dia após a posse. Segundo dia a posse, brigar com o presidente da República, enxotar o presidente da República e o seu governo. Então, tudo isso, né? E aí eu nem quero fazer nenhum juízo de valor aqui sobre o governo Bolsonaro, não votei, mas não tem sentido você, se não é parceiro, também não precisa hostilizar. João não é parceiro do governo Bolsonaro, mas qual a razão de hostilizar? Aquela velha relação republicana que tanto falam, né? Que tanto falam, que tanto proclamam, que tanto dizem, mas que na prática não se cumpre. E aí João, no exercício dessa boa ação republicana, tem tido uma postura, sabe, muito decente, muito coerente com sua história e com os postulados que ele abraçou publicamente, sabe, na campanha, na caminhada que o conduziu ao governo do Estado. Eu acho que nós vamos caminhar bem. Eu disse na Rádio Correio instantes atrás, o ex-governador Ricardo fez muito pela Paraíba, não dá para dizer que não fez muitas ações proativas e tal, mas também fez muita coisa, sabe, no viés da causticidade, da perseguição, ele cobrando de João ontem numa entrevista que concedeu a uma emissora de televisão que havia perseguição. A Paraíba tem uma memória muito própria e nem precisava tê-la, porque foi um dia desse, foi ontem que o ex-governador Ricardo Coutinho era governador e a gente sabe como ele comandava essa parte política, como era a ação, como era que o chicote funcionava. Então, estamos bem entregues, a Paraíba continua bem. Eu disse vou repetir aqui, na Rádio Correio, não tardará muito para as lembranças do período Ricardo Coutinho serem bem miúdas, bem pequenas na Paraíba, pelo seu estilo. Foi ele quem implantou isso. Ok, vamos a mais um intervalo no Correio Debate. No próximo bloco a gente continua a entrevista aqui no estúdio com o líder do governo na Assembleia, o deputado Ricardo Barbosa. Fique ligado, o Correio Debate volta já já. Correio Debate de volta aqui no estúdio. A gente está recebendo o deputado estadual Ricardo Barbosa, que é o líder do governo João Azevedo na Assembleia Legislativa. Para você que ligou agora nessa entrevista, o governador João Azevedo, após ataques desferidos pelo ex-governador Ricardo Coutinho, anunciou sua saída do PSB. E a gente está conversando aqui, recebendo o líder do governo, o deputado Ricardo Barbosa. Deputado, agora o senhor é do PSB, o presidente da Assembleia é do PSB, tem um grupo do PSB que acompanha o governador João Azevedo. Tem outro grupo que acompanha Ricardo Coutinho. Qual é a tendência? Esse grupo que acompanha João Azevedo também sair da legenda? Veja bem, nós temos um impedimento formal, né? A faculdade de mudar de partido não alcança os deputados estaduais nem deputados federais. Por exemplo, o governador pode fazê-lo agora, os prefeitos e vereadores podem mudar de partido, né? E não mudar, os vereadores e prefeitos terão a janela, né, agora que puderam mudar, mas pode se desfiliarem e ao tempo eu acho até que já pode mudar agora, mas nós não podemos. A saída, nós ficaremos com o João Azevedo, né, sem dúvida, o presidente Adriano, o deputado Evásio Bezerra, tem mais um outro. Adriano Evásio Bezerra, tem mais gente aí. Tem mais gente. Vamos lembrar. Tem Jeová, Buba, Estelicida, que são que eu acho, né, vamos aguardar, não posso opinar por eles, vamos aguardar os seus posicionamentos, mas nós outros ficaremos e seguiremos o governador João Azevedo. E a base, qual vai ser o tamanho da base com esse rompimento entre João Azevedo e Ricardo? Eu acho que na base nós sofreremos pouquíssimas defecções, né? Espera-se, eu já disse que não posso falar por Estela e por Cida notadamente, espera-se que elas caminhem com o ex-governador
Ricardo Coutinho o sigam, mas nem sei se o farão, né? Vamos aguardar, não tenho como expressar uma decisão pessoal que não é minha, né? Portanto, vamos respeitar e aguardar o posicionamento desses deputados que são tidos dentro desse contexto, desse cinturão mais ligado a Ricardo Coutinho. Mas vai ser difícil essa convivência na Assembleia, né? Como é que vai ser? Por exemplo, se o partido fechar questão contra um projeto de João Azevedo, como é que vão se comportar esses deputados do PSB que não seguem Ricardo Coutinho? Porque o partido está na mão de Ricardo Coutinho. Eu torço muito que isso ocorra, porque aí eles competeriam o partido, nós não vamos obedecer, naturalmente, eu, Adriano, Evásio, está faltando um quarto deputado. Tem Jeová, não é isso? Jeová Campos, Buba Germano, Poliana Dutra. Poliana Dutra. Lembra? Eu acho que já definido, Poliana, Evásio